sei. A internet tá travando. Ah, isso, ela falou que a internet dela tá travando. Tururu. Tá. Tá bom. Não, só para a gente situar também o pessoal, a Rutinha falou aqui da origem, né, do GE Psico, é desde 18, né? Então, 18, 19, 20, 21. Esse é a sétima edição, né, a sétima temporada do GE Psico. E a gente sempre estuda um texto no semestre. Às vezes um livro inteiro, e às vezes partes desse livro, né? Lá no comecinho a gente começou estudando, sendo que esses iniciais não tem gravado, né? Mas a gente estudou a cosmovisão sexual cristã, uma perspectiva bastante tradicional, assim, bastante conservadora da questão da sexualidade, e foi o primeiro, né? Depois a gente estudou o C.S. Lewis, o problema do sofrimento humano, e aí viemos com vários temas em cada semestre. E aí a gente pegou mais firme na pandemia, no semestre passado, no catálogo de Cosmovisão. Na verdade, foi no ano inteiro. A gente começou no começo do ano com o Saire, James Saire. A gente tem esses livros em PDF no grupo, tá? O grupo de WhatsApp já tem aqui, Fefe, o link para o pessoal entrar. Já coloquei. Já está no chat aí. Quem quiser, aqui, ó, tá aqui o grupo, você entra e aí a gente põe de novo esses livros lá. Às vezes a gente compra os livros, né? A galerinha se reúne aí, junta grana e vai no lugar onde tem vários exemplares ou pede na internet. E, assim, a experiência é muito boa, porque é uma experiência de acolhimento, né? E de questionamento, porque às vezes a gente não tem um espaço para o questionamento dentro da sala de aula. A gente fica com as nossas convicções guardadas para nós e a gente não tem um espaço para refleti-las com outros que pensam parecido com a gente, ou até que pensem diferente, não tem problema, mas a gente quer um espaço para a gente expor e dizer como nós entendemos que a fé cristã e a psicologia não são incompatíveis, né? Claro que a gente aprende muito aqui no GE Psico, que depois de formado, você não fala mais a palavra psicologia, você fala psicologias, né? Porque são várias. E dentro da própria psicologia existem divergências de cosmovisões seríssimas, né? Extremamente confrontadoras. Para umas, o pensamento sobre o ser humano é um, para outras é exatamente o outro. E eles não se conversam. Então, a gente trata nessa perspectiva e dentro disso uma visão cristã de mundo e como que isso se confronta com alguns elementos da psicologia. Tá bom? Dé, então é você, a gente quer dar boas-vindas aqui a todo mundo. Alguém mais quer falar? Alguém que não falou, não se apresentou? Rapidinho, falar de onde é, a cidade. Boa noite. Gente, eu caí de paraquedas do grupo. Eu sou de São Luís, no Maranhão. Sou estudante de psicologia e estou no 7º período. Que bacana, que bacana. Qual a sua faculdade aí em São Luís? Sim, eu estudo numa faculdade particular, que é o Selma. Selma, bacana, Isso. bacana. Muito bom, Tayane. Bem-vinda. Dé Logrado. Queria aproveitar só para mostrar os livros que a gente estudou. Ó. Esse daqui, sobre a cosmovisão sexual cristã. Boa. A gente entrou em temas bem polêmicos. Bem polêmico. Depois a gente Fala o autor e a editora. Bota ele devagarinho na câmera que aparece. Andrew Sandlin. Sandlin? Uhum. Aí, ó. Esse foi o nosso batismo no GE Psico, né? Foi show de bola. Esse daqui foi o segundo, né? Do C.S. Lewis, o problema do sofrimento. Foi bem legal também.
O Universo ao Lado eu não tenho aqui o livro, mas a gente pode ver depois. E esse daqui é o que a gente vai estudar agora. Cosmovisão, a história de um conceito, do Arthur Holmes. Não, David Nagel. Não, o do Universo ao Lado é o... Você tem aí, pastor? O Universo ao Lado? Não. É o Nagel mesmo. Cosmovisão, a história de um conceito? Ah, tá. É porque o Nagel está no centro do olho aqui, ó. E a apresentação é do Holmes. Confundi, gente. E o Universo ao Lado é do James Sire. James Sire, a gente tem ele lá no PDF. Então, lá no grupo, quem entrar hoje vai ganhar um brinde, vai ganhar o PDF depois do Sire. E ele também é o autor do Dando Nome ao Elefante. O Sire também é um segundo livro sobre cosmovisão, e ele fala um pouco mais especificamente da cosmovisão cristã. Odéia, antes de você começar, a gente podia pedir para o Vini, né, falar, se apresentar aqui, ver se ele abre a câmera, porque o Vini é um dos fundadores aí do grupo, né, lá no comecinho, quando ele ainda era um menino. Né, Vini? Só um segundo, eu preciso colocar a camiseta, tá muito calor aqui, aí eu sem camiseta, né? Eu vou colocar a camiseta para ligar a câmera, só um segundo. Tá bom. Você praticamente é um psicólogo, você tem que seguir protocolos, né, cara? Você não pode aparecer na câmera sem camisa. Aproveitando que a gente espera o Vini, eu queria só pedir para quem tiver o PDF, ou de preferência quem tiver o livro, né, para a gente dar os créditos pro autor também. Porque é um livro muito bom, vale muito a pena ter. Então, quem tiver aí, para já ir abrindo nas nossas páginas, principalmente, na verdade, agora na página do Kuyper, logo no começo, para a gente já ir, enfim, se preparando. Fala o número da página. Olha, no livro é a página 83, se eu não me engano. Deixa eu só conferir. 43 no livro físico. Agora, no livro digital, estamos na página... Vou conferir aqui. Alguém tem a página do livro digital? Rutinha tá vendo ali. Eu tô abrindo, peraí. Começa na 61. Ah, então é isso aí. Meu vídeo tá com problema, eu não tô conseguindo abrir. Tá bom. A gente ouve você, a sua voz. Tá. Você quer que eu me apresente? Isso. Tá. Então, eu sou o Vini, prazer, estou no 10º semestre de Psicologia no Mackenzie. Faço estágio em alguns locais aí, com muitas coisas de psicologia. Faço estágio em hospital, faço estágio em comunitária, em escolar. E vou falar também aqui do projetinho, que eu estou com o pastor Marcelo. A gente tem um projeto chamado Projeto Clínica da Família, que a gente oferece atendimento gratuito a famílias que são vinculadas a ONGs, de terapia familiar. E também, já aproveitar e falar que quem quiser participar, a gente está organizando um processo seletivo aí. Só entrar lá no grupo de GEPsico, depois da reunião eu mando de novo o link para se inscrever no processo seletivo. E agora eu vou falar um pouquinho do meu envolvimento com o GE. Eu fui um dos fundadores do GE Psico, o GE Grandão, que é o GE Cosmovisão Cristã. A gente foi tomado, acho que pela sensação que todo mundo que está aqui tem, que é de um contraste com o que a gente vê na faculdade e o que a gente estuda na Bíblia. E a gente enxergou esse contraste e ficou muito insatisfeito e queria entender o porquê acontecia esse contraste, ou por que a gente não conseguia conciliar a nossa fé com o que a gente aprendia na faculdade. E a gente acabou criando
o GE para tratar de alguns temas mais abrangentes, e logo em seguida as meninas criaram o GE Psico e tem sido muita bênção. Os dois têm crescido bastante. Hoje eu não estou mais no GE, a gente passou a liderança, mas continuo meus estudos, continuo fazendo pesquisas, e minha fala é de encorajamento a todo mundo que está nessa caminhada aí, porque tem muito material bom, tem muito material que vai enriquecer a sua fé, enriquecer a sua vida profissionalmente, e tem muita gente estudando junto com isso. O GE Psico é um bom exemplo, e se você quiser mesmo entrar nessa vida, só conseguir seguir a gente aí. Beijo para vocês. Se gostou, compartilhe. Brincadeira. É isso aí. Pode começar? Então, gente, como apresentando aqui bem rapidamente a ideia desse ano, desse semestre, quer dizer, é a gente estudar os autores clássicos, né? A gente vai estar sempre nesse horário, a princípio, pelo menos, e a gente vai estudar, eu vou dar uma pequena passadinha aqui, um gostinho de quais autores que a gente vai estudar, alguns, só para vocês ficarem atentos nos próximos episódios. A gente hoje vai estudar o Abraham Kuyper, se eu estiver errando nas pronúncias, me perdoem. O Herman Doiberg, gente, Francis Schaeffer. Depois também temos aqui Karl Jaspers, não sei quem conhece ele, mas, gente, também muito, muito bom. Martin Heidegger, da fenomenologia existencialista, né, heideggeriana. Enfim, tem fenomenologias. Tem também Sigmund Freud, Carl Gustav Jung. Olha só, gente, Marx e Engels, Cosmovisão e Ideologia. Eu não sei vocês, mas eu estou me preparando para esse. Sobre o Sigmund Freud, tem bastante a questão da psicanálise ser ou não uma Weltanschauung, ser ou não uma cosmovisão. As questões de cosmovisão também na filosofia, na psicologia do Jung, gente, estou errando muito. E esses são alguns. Vamos ver o que vai se apresentar aí no decorrer do semestre. E qualquer dica também, qualquer ideia que vocês tiverem, textos que vocês tiverem também, gente, podem sempre mandar. O grupo do WhatsApp está escrito lá, Fórum GE Psico, justamente para a gente sair daqui, se tiver dúvida, a gente ir para lá, conversar lá, mandar textos lá, fiquem sempre muito à vontade, tá? Para isso. E eu vou dar um contextozinho rápido da questão dessa palavra, né? Weltanschauung, cosmovisão, que a gente traduz como cosmovisão, mas tem várias questõezinhas envolvidas. E eu não vou falar, assim, exaustivamente sobre isso, porque a gente tem um capítulo inteiro, né? O capítulo 3, falando sobre isso, e é uma questão, assim, que tem questões de tradução envolvidas, né, tanto é que quando a gente vê artigos científicos, pelo menos em português, tem sempre várias traduções, aparece como cosmovisão, aparece como visão de mundo, já apareceu também como ideologia, aparece como várias traduções, né, porque é uma palavra que veio do alemão. Weltanschauung é do alemão, Welt significa, assim, a gente tem aqui no livro, né, no capítulo 3, o autor, ele comenta que o dicionário de Oxford, em inglês, né, traduz o Welt como mundo e Anschauung como percepção. Mas também tem toda uma questão, assim, de ser não é só uma percepção, uma mera percepção, até porque a questão de percepção em si já pode carregar toda uma filosofia por trás, né. Por exemplo, quando surgiu, a primeira vez que surgiu com o Kant, um filósofo, né, dos primeiros, assim, dos filósofos clássicos mesmo, ele usa o termo Weltanschauung como uma percepção sensível, uma percepção que vem dos órgãos do sentido, sabe? E não necessariamente o termo que, como a gente compreende hoje, tem a ver com isso, né? Ele sofreu muitas modificações ao longo do tempo. E hoje,
eu acredito que a melhor forma, assim, de traduzir, pelo menos para questões, assim, acadêmicas, de pesquisa mesmo, seria o termo cosmovisão. Mas também tenho preferido usar o original, porque a gente já tem todas as questões de tradução envolvidas. Se alguém souber mais sobre isso, Vini e Pastor Marcelo, eu sei que vocês sabem mais do que eu sobre isso, então vocês podem comentar também. Mas essa é só para... Pode falar. Não, eu só ia aproveitar a deixa aqui antes de você efetivamente começar, mas aí eu respondo também a sua pergunta. Respondendo, filosofia de vida, né? Ou visão de mundo. Muita gente falou sobre isso durante muito tempo, usando outras traduções para Weltanschauung Chão. Então, quando você fala que a pessoa tem uma visão de mundo, uma perspectiva de mundo, uma perspectiva de vida, como ela enxerga o mundo, a gente está falando de cosmovisão. Tá? Só que os estudos de cosmovisão na academia, eles estão um pouco mais acentuados nos últimos tempos. Tá? Mas é como se a gente pudesse falar assim, qual é a sua filosofia de vida? Poderia se encaixar também aqui. O que eu ia dizer era que eu não me apresentei, né? Eu sou o Marcelo, eu sou professor de Cosmovisão Reformada no curso de Psicologia, tá? A gente tem esse curso desde o segundo semestre de 2017. Ele é um curso de conteúdo confessional dentro do curso de Psicologia. Então, a nossa universidade tem algumas disciplinas, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que são disciplinas propositadamente confessionais, ou seja, ela apresenta a sua visão de mundo para o aluno, porque a sua formação é uma formação, assim como qualquer uma outra instituição, personalizada ou personificada na sua visão de mundo. E essa disciplina é uma disciplina muito importante porque ela apresenta a cosmovisão reformada para o aluno de todos os 40 e tantos cursos que tem na universidade, não é só no curso de psicologia. Como a minha formação é no próprio curso que as meninas estão fazendo, ou seja, no curso de psicologia do Mackenzie em 2003, então agora eu atuo como capelão na universidade e como professor, especialmente no curso de psicologia, mas também já ministrei essa disciplina em outros cursos, como direito, físio, bio, enfim, tá? E eu ajudo o pessoal aqui, mas não sou sozinho. A gente tem também a professora Paula Nelita, que é também professora dessa cadeira, na disciplina de Ética e Cidadania, e ela, na medida do possível, ela vai estar com a gente aqui, de alguma forma, nesse semestre também, tá? Talvez gravando um vídeo sobre a perspectiva dela, do autor que a gente for estudar, enfim, tá? Mas somos 2 professores aqui no grupo que também podem ser uma referência para os alunos aí de outras universidades que queiram falar um pouco mais sobre o Mackenzie, sobre a proposta da disciplina no Mackenzie. O GE Psico não estuda só cosmovisão ou autores de cosmovisão. A gente tem esse fundo, esses óculos. A gente põe os óculos da cosmovisão cristã para estudar psicologia. É mais ou menos isso, tá bom? Então, agora sim. Só a última coisa, eu só vou conseguir ficar até às 8 hoje, né? Talvez eu consiga nas outras quartas-feiras estender um pouquinho, mas às 8 eu vou precisar sair, tá bom? Tá bom. A ideia é que a gente acabe às 8 mesmo, hoje talvez seja um pouquinho mais corrido, mas aí geralmente a gente acaba passando um pouquinho, mas tudo bem. E, gente, se vocês quiserem sempre comentar algo, vocês podem ficar à vontade, viu? Eu vou falar um pouquinho sobre o Kuyper, e quem também tiver lido e quiser comentar e tiver algo que saltou mais aos olhos, ou até durante o que eu estiver falando, se quiserem fazer alguma correção ou fazer algum comentário, fiquem à vontade. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui, porque a ideia é que... consegui? Sim. Consegui compartilhar? Então, a ideia é que a gente comente um pouquinho alguns trechos que eu achei bem interessantes para a gente estudar.
E como eu falei, se vocês tiverem algum trecho que vocês gostaram ou que vocês queriam falar, pode mandar uma mensagem, pode me interromper, fiquem à vontade. O Kuyper, ele foi ele, enfim, teve aqui no comecinho, deixa eu só pegar aqui para falar direitinho. Ele foi bastante influente ali no comecinho do século XIX, né, e do século XX, e nesse meio termo, nesse período foi onde a questão da cosmovisão começou a ganhar mais força, né. Ele falava muito sobre a questão do modernismo e a questão do neocalvinismo. E ele foi diz aqui, um verdadeiro gênio, tanto em assuntos intelectuais como práticos, jornalista, político, educador, teólogo de vigor mosaico. Ele é especialmente lembrado como fundador da Universidade Livre de Amsterdã e primeiro-ministro da Holanda. E ele tinha essa questão com o calvinismo, né? Ele era calvinista e ele enxergava que o calvinismo ele não era só uma questão de religião, mas ele era uma filosofia de vida, né? Um sistema de... Como que ele fala? Sistema de crença. Sistema de vida, Sistema de vida, sistema de crença, isso. E aqui eu selecionei esse trechinho, principalmente quando ele começa a falar sobre a Europa e a América do Norte, né? Ele fala que existe, né, uma herança cultural e religiosa partilhada entre a Europa e a América do Norte. No entanto, ele fala sobre a tempestade do modernismo, que surgiu com violenta intensidade contra a tradição cristã reverenciada em ambos os continentes, né, América do Norte e Europa, especialmente sobre a forma das influências malévolas da Revolução Francesa, da evolução darwinista e do panteísmo alemão. A gente não estudou exatamente, mas a gente viu brevemente um pouquinho da Revolução Francesa no nosso primeiro GE, e a gente sabe que a Revolução Francesa ela teve grandes impactos, né, na questão de moral, em toda a questão cultural também, gente, teve muito impacto, o evolucionismo também, né, principalmente nessa fase aí do século XIX, século XX, enfim. E ele, aqui, diz no livro, Kuyper vê a presente situação cultural na Europa e na América do Norte marcada por uma luta de vida ou morte entre duas cosmovisões antiéticas, ou, como ele as chama, sistema de vida. Então, ele fala, 2 sistemas de vida estão em luta um com o outro num combate mortal. O modernismo está limitado a construir o seu próprio mundo a partir dos dados do homem natural e construir o próprio homem a partir dos dados da natureza, enquanto que, por outro lado, todos aqueles que reverentemente dobram o joelho perante Cristo e o adoram como filho de Deus vivo, como o próprio Deus, estão inclinados a salvar a herança cristã. E eu separei esse trecho tanto para a gente lembrar dessa questão da Revolução Francesa, né, de tudo que estava acontecendo no século XIX para o século XX, que é o que a gente começa a chamar de modernismo, né, e também para lembrar vocês, no semestre passado, quem estava, a gente estudou as cosmovisões básicas, né, que o Sayer conta como cosmovisões que tem várias cosmovisões, mas se a gente pudesse selecionar algumas, ele selecionou ali naquele livro como as básicas, né, e aqui eu vejo, quando ele fala da questão do homem natural, ele está falando também muito do naturalismo mesmo, né, depois também, todo esse período tem o deísmo, o naturalismo, tem o niilismo envolvido, enfim, só para a gente lembrar um pouco desse contexto da época. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse trecho? Gente, eu não tô vendo vocês. Por mim, pode continuar, né? Pode continuar? Eu acho que eu... Ô, pessoal, quem não tiver comentário, mas tiver pergunta, pode fazer, viu? Não tem pergunta errada. Para toda pergunta honesta, respostas honestas, tá bom? Sim.
Então, eu vou pegar aqui, gente. Alguém não tem mesmo alguma pergunta? A gente pode dar um tempero aqui nessa época, né? Aqui a gente tem que pensar, eu acho que essa coisa de dois sistemas antitéticos, né? Ou seja, em antítese um com o outro, nesse período de tempo, a gente está vivendo uma transição do teísmo para o naturalismo. O século XVIII e o século XIX são os séculos da transição, porque a partir do final do século XIX, começo do século XX, é como se o mundo do pensamento humano mergulhasse numa perspectiva antiteísta ou anticristã, ou judaico-cristã. É quando é a época do secularismo, né? É quando a gente percebe a mudança no eixo do pensamento, né? E isso é fruto lá de trás, né, do final do século XVIII, da Revolução Francesa, que traz essa ideia de liberdade de pensamento e vai desembocar no humanismo secular, no humanismo antiteísta ou no humanismo ateísta. Tudo isso que a gente vê hoje, aí para aplicar aqui para os nossos, né, ainda estudantes da psicologia, o César vai concordar com isso. Tudo que a gente vê hoje de oposição de pensamento na psicologia em relação a uma ideia cristã de mundo, vem daqui dessa época em que o Kuyper está falando, tá? Tanto que agora, depois dele, em 1901, vai ser publicado a Interpretação dos Sonhos, de Freud, que vai ser o marco histórico do começo da ciência da psicologia. Olha o berço em que a psicologia nasce. Ela nasce nesse momento em que o homem está se separando de Deus do ponto de vista da ciência. Então, Freud, Marx, Nietzsche, todos estão vivendo nessa mesma época aqui do Kuyper. E o Kuyper é uma voz para mostrar que a cosmovisão cristã, ou seja, a perspectiva cristã de mundo, ela não deveria ter ficado lá no passado. Pelo contrário, quando ele traz o calvinismo para todas as esferas da vida, ele traz no sentido de dizer, olha, tem uma leitura cristã que é a calvinista que pode ser vista em todas as áreas do mundo. Era só isso que eu queria complementar. Já que ninguém falou, a gente fala. Sim, e até pegando o gancho, ele tem uma luta mesmo, né, em relação à Holanda, né, que era o país que ele estava, enfim, mais assim, querendo contribuir, levantar enfim, ele tem essa questão da reforma de trazer a cosmovisão cristã ali para aquele lugar. Enfim, e eu acho que ele é realmente, como o pastor falou, é uma voz. E um dos pontos que ele falava, inclusive que ele lutava a respeito, era a questão do calvinismo, da cosmovisão calvinista, né, que ele chamou o calvinismo como sistema de vida, justamente para, enfim, pensar a questão cultural da Holanda naquele período. Ele fala sobre... deixa eu pegar aqui. Gente, eu não vou compartilhar a tela aqui. Tem alguém aqui que está sem o livro? A gente colocou lá no WhatsApp. Se alguém não tiver no WhatsApp, manda uma mensagem aqui no chat, alguém que puder ver, colocar, porque eu acho que fica um pouquinho mais dinâmico a gente estar se olhando e não olhando só um livro. Aí, se a gente puder só ir avançando nas páginas, tá? Pode ser? Tá. Uhum. Enfim, ele apresenta a cosmovisão, o conceito de cosmovisão ali, para lidar com essas questões da Holanda. E ele fala, primeiro, da questão da apologética, né? Que a apologética tradicional, basicamente, eu vou pegar aqui
Só um minutinho, gente. Depois eu falo dessa questão, tô um pouquinho perdida. Mas eu vou avançar um pouquinho para a página... No livro físico está na página 49. Ele começa a falar sobre 2 pontos que ele mais toca, né? Que o Kuyper mais toca. Que é a questão da ciência, né? Da cosmovisão na questão científica, de teorizações. E na questão de tipos de pessoas que estão nessa ciência, né? Existem 2 tipos de pessoas, existem 2 tipos de ciência. A primeira coisa que ele fala é que a guerra cultural que estava sendo travada ali está na página 49 do livro físico. Eu vou pegar aqui o livro. Gente, eu não separei as páginas, infelizmente. Eu acho que é 68, não é? 68? Odé, Oi. você pode ir tranquila, você pode fazer a leitura, aponta o livro físico e quem tiver no PDF vai lá e procura e acha. Quem quiser ajudar pode pôr ali no chat qual página que é, mas você pode ir mais tranquila, tá bom? Tá bom, então. Tá bom, então. Beleza. Ele fala sobre a questão da ciência, né? E, primeiro, é onde ele está falando, no parágrafo que ele fala sobre a competição entre os sistemas de vida, da modernidade e do cristianismo. E um pouquinho mais à frente ele argumenta que esse aspecto da guerra cultural que estava acontecendo não é entre religião e ciência por si só, né? Não é só religião e ciência, mas são sistemas de vida que estão concorrendo ali. São 2 abordagens distintas para a investigação científica. Detalhe, ele está falando ali de cristianismo e está envolvendo a questão científica. Ele vai falar um pouquinho dessa questão de razão, né, de ciência e fé. Isso é bem interessante. E ele fala sobre a diferença entre os normalistas e anormalistas. Que essa diferença ela não é encontrada em qualquer resultado divergente de investigação, mas sim na diferença inegável que existe entre a autoconsciência de um e do outro. Então, ele está puxando ali a questão para 2 sistemas de vida e 2 tipos de pessoas que fazem ciência. Normalistas, anormalistas. Eu não sei se estão conseguindo pegar a ideia de pensamento dele, não sei se está ficando claro, mas ele está falando ali no contexto sobre ciência e sobre 2 tipos de pessoas que fazem ciência. E é isso que ele trata no parágrafo seguinte, que começa assim: em outro lugar, Kuyper argumenta que, como há basicamente 2 tipos de pessoas, há 2 tipos de ciência. A diferença entre as pessoas é estabelecida pela sua relação com palingênesis, isto é, a regeneração espiritual. Pessoas regeneradas, como a cosmovisão cristã, produzem uma interpretação mais ou menos teísta da ciência, e pessoas não regeneradas, com uma cosmovisão não cristã, produzem uma ciência idólatra. Gente, esse é um trecho que eu acho bem forte dele, pelo menos do livro, quer dizer, né? Mas é a ideia do Kuyper ali. E eu acho interessante o trecho do próprio Kuyper, onde ele explica um pouco melhor essa questão, né? De 2 tipos de pessoas e dessa antítese, que chama-se de antítese, né? Desses 2 tipos de pessoas que fazem ciência e 2 tipos de ciência. Eu vou ver aqui só o trechinho que eu vou ler. O finalzinho do trecho que tá marcado como trecho do Kuyper, como uma citação dele, na página 50 do livro físico. Ele fala que o fato de que há 2 tipos de pessoa ocasiona necessariamente em haver 2 tipos de vida humana e consciência de vida, e 2 tipos de ciência, razão pela qual a ideia da unidade da ciência, tomada em seu sentido absoluto, implica na negação do fato da palingênesis, que leva, portanto, em princípio, à rejeição da religião cristã. Então, aqui, eu vejo como se ele estivesse basicamente concluindo assim: olha, o modernismo chegou à rejeição da religião cristã, mas não é porque a religião cristã... Claro, tem esse argumento, né, de que está ultrapassada, mas é porque começou um outro tipo de se fazer ciência, de ganhar muito mais
voz, né? Principalmente através da questão do darwinismo, do evolucionismo, da Revolução Francesa, e tem todo um processo ali de rejeição da religião cristã. Então, consequentemente, a gente vai ter uma rejeição de um tipo de se fazer ciência que leva Deus em conta, que leva todas as questões que a gente entende como na cosmovisão cristã, da criação, da queda, da redenção, e exclui essa cosmovisão, basicamente. E... Não, posso... Obrigado, cheguei na hora certa. Só comentar essa questão da antítese que o Kuyper traz é muito interessante, porque assim, a noção do Kuyper é que ele divide o ser humano praticamente em 3 dimensões, não sei se eu posso falar assim, mas seria mais ou menos a ideia do iceberg. A parte de cima do iceberg que está fora da água seria o pensamento teórico, seria onde encontram-se as teorias, as ciências e tudo mais. Na parte de baixo são as atitudes do dia a dia, os valores das pessoas. E na parte mais profunda é onde se encontra a cosmovisão e o coração. Então a ideia de que só há 2 tipos de pessoas é que ele divide no sentido de há pessoas que fazem ciência para a glória de Deus e as pessoas que fazem ciência para a glória de outra coisa. Então, só que essas coisas não são tão claras na parte de cima do iceberg, mas elas são mais evidentes na parte mais embaixo do iceberg, né? Então, eu queria ressaltar isso. Outra coisa que eu queria ressaltar é sobre essa rejeição da religião cristã, que até pegando o gancho da fala do Marcelo, né? Porque nesse momento que eles estavam falando, por que era tão difícil falar de cosmovisão ali? Porque você falar que um tipo de ciência, podem existir 2 tipos de ciência, e os tipos de ciência só se dividem por conta de uma motivação do coração, é algo muito pesado para a época, porque na época o que era ciência era o que dava para ser, esqueci o nome do termo, mas para ser verificado, entende? Sabe aquele negócio de o cientista e a distância que ele tem que ter do objeto? Sabe o que todo mundo ouve na aula de psicologia de você não pode se envolver com o paciente, você tem que estar numa posição neutra e limpar todas as suas noções, suas crenças, seus valores para atender o seu cliente ou para atender o seu paciente de uma maneira correta. Essa frase, essa perspectiva de que você tem que estar neutro, é a perspectiva que o Kuyper está batendo contra ali no século XIX, sabe? Então, o Kuyper falar que na verdade eles não estão neutros, mas na verdade eles só estão adorando outro tipo de Deus, é uma coisa muito pesada para a época, né? Porque o que o Kuyper está falando é justamente isso. Ele está falando assim, eu faço ciência, tanto ciência quanto a de vocês, só que a minha ciência é para a glória de Deus e a sua ciência é para a glória de algum ídolo. A sua ciência não é neutra. A sua ciência não está sendo verificada e está ditando o que é verdade, como vocês falam que está acontecendo. Mas a verdade está quando a ciência é colocada para a glória de Deus. Esse é o carro-chefe do Kuyper. E por que ele é tão importante e, ao mesmo tempo, tão polêmico na história da cosmovisão, né? Eu quero só complementar aqui uma coisa. Eu não sei se foi o Rafa que falou que explodiu a mente dele, agora eu quero explodir a mente do Rafa de novo, que é um outro tempero aqui, além disso que o Vini está falando, né? Que é o seguinte, veja que ele está confrontando uma ideia de ciência única, ou seja, o que na época chamava-se de unidade da ciência, na verdade, era uma rejeição a uma possibilidade de você unir fé e ciência, ou seja, você fazer ciência para a glória de Deus. Mas olha o que prevaleceu nesse último século, no século XX e começo do século XXI. É esse mesmo pensamento, pessoal. Você vem para o ensino médio aprendendo que evolucionismo é ciência, criacionismo é religião. Olha o baque, tá vendo? Você só pode pensar de um jeito.
O mundo nos ensinou, a partir dessa época do século XIX, essa falácia, ou esse engano de que a ciência é uma só, ou que ela é unificada, o que não cair dentro de um arcabouço marxista, freudiano, secularista, de um mundo sem Deus, não é ciência. E não, ele vai dizer isso lá no começo. Só que, assim, parece que, em certo sentido, ele perdeu a briga, né? Ele, Doiver e outros que vêm mantendo essa perspectiva, que fazem essa leitura dos cientistas para trás deles, parece que perdeu a briga. Na verdade, não perdeu. Porque se a gente for ler autores como, por exemplo, Tim Keller, quando ele fala do mundo na era do ceticismo, ele vai dizer que o cristianismo prevaleceu também na ciência. E que muito do que a gente diz que é uma ciência secular ou uma ciência ateísta, ela tem fundamentos cristãos, né? Então, só para dizer aqui que aquela briga lá do Kuyper, ela prevaleceu e parece, para a educação formal, que ela foi perdida. Então, essa ideia de que só tem uma ciência, só tem um jeito, na verdade, um engano contra o qual o Kuyper lutava lá no início, né? Tá muito legal esse bate-papo aqui. Volto a palavra para você, Dé. Não, mas é exatamente... Pode falar. Não, é só isso. É exatamente nesse ponto que assim... o ponto para a gente chegar. É o ponto para a gente chegar. Porque eu vou aqui na página 51, só para dar o gancho em toda essa conversa, né? Logo quando ele começa a falar, né, 2 aspectos adicionais da preeminente tradição, só para vocês se situarem, estou falando. Ele fala sobre a questão das abordagens racionalista e evidencialista, de se defender a fé. Eu vou ler aqui um trechinho. Ele fala sobre, basicamente, a gente resumir as ideias de Kuyper na seguinte questão. Primeiro, a abordagem kuiperiana do cristianismo como cosmovisão completa fornecia a Kuyper uma alternativa para as estratégias tradicionais da apologética. Conforme mencionado antes, na avaliação de Kuyper, as abordagens racionalista e evidencialista de defender aspectos individuais da fé sobre o pressuposto da capacidade da mente de decidir objetivamente sobre questões de verdade era ingênua. Eu sei, esse trecho é bem longo, mas vamos destrinchar isso daqui. Aqui ele está falando sobre, basicamente, epistemologia. Assim, se eu pudesse dar um resumo desse trechinho. Epistemologia é toda a forma de se fazer ciência, como se faz ciência, como é possível se conhecer o mundo, quem é o sujeito que conhece o mundo, como é possível chegar, se é possível chegar a alguma objetividade. Então, assim, ele está tratando de toda essa questão do homem e do conhecimento acerca de alguma coisa, né? E ele fala que, voltando nesse trecho para a gente destrinchar ele bem bonitinho, ele fala abordagem racionalista e evidencialista de defender os aspectos individuais da fé. Então, esse é o ponto central. Ele está falando que essas abordagens ela têm o pressuposto da capacidade da mente de decidir objetivamente sobre as questões de verdade. Ele está falando, olha, isso é ingênuo. Sabe por quê? Porque existem pressupostos. Ele está falando, elas deveriam decidir objetivamente, elas deveriam ser substituídas por um método que reconhecesse a influência de pressuposições subjacentes na percepção da mente. Que método é esse? Que pressuposições são essas? Quando a gente começa a estudar cosmovisão, pelo menos quando eu comecei a estudar, uma das primeiras palavras que eu mais ouvi foi pressuposto. Pressuposto. Cosmovisão seria, assim, pelo que eu tenho visto até agora, um conjunto de pressupostos que baseiam, que me formam o meu óculos pelo qual eu enxergo a vida. Então, não ele está falando, olha, toda ciência, toda pessoa que faz ciência, o conhecimento, ele não é assim, então é isso. Aqui, tudo pronto, sabe? Tudo tem pressupostos envolvidos. E ele fala na frase seguinte, né, que a batalha da apologética
deveria ser conduzida no nível mais básico das cosmovisões subjacentes. E essa questão da apologética também vai se desdobrar numa questão de ciência, né? Quando ele fala ali no segundo parágrafo, vou ler aqui também. Kuyper mostrou que a razão humana, voltando para o que o Vini falou, a razão humana não é neutra na sua operação. A gente acabou de ver sobre pressupostos. Ela não é neutra, mas funciona sobre a influência de um conjunto de suposições antecedentes, ou seja, pressupostos, que condicionam todo o pensamento e toda a ação. E um detalhe também que o Vini também falou sobre questão de coração, né? Quando a gente estuda a cosmovisão, é muito legal a gente pensar que cosmovisão não é só a questão aqui da filosofia, uma coisa como se estivesse só na mente, tivesse essa dualidade. Cosmovisão é tudo, é a sua orientação do seu coração, é a sua vida, a forma como você vive, não só como você pensa e entende, mas como você vive. E como que isso não vai influenciar na sua forma de fazer ciência? Como que isso não vai influenciar no que você... nos seus pressupostos para criar uma teoria. E por isso que a gente decidiu falar sobre autores clássicos. Eles têm suas teorias, mas será que a gente consegue avaliar esses pressupostos deles? Porque senão a gente enxergaria várias formas de se fazer ciência, como se qualquer uma, a gente não sabe o que é o que, a gente não sabe qual teoria é certa, qual que não é. A gente chega na faculdade de psicologia como se a gente tivesse que escolher uma teoria que mais faz sentido para você. Mas por que faz sentido? Quais são os pressupostos dela? Esse tipo de coisa a gente não estuda, né? E aí vira uma briga também, dizendo, olha, isso daqui é verdade, isso daqui não é verdade, isso é ciência, isso não é ciência, mas a gente nunca vai para a questão do que o Kuyper fala sobre as suposições e antecedentes, né? Sobre os pressupostos. E só para concluir aqui, porque eu acho que eu já estou falando demais, ele fala... que essa percepção, ou seja, essa percepção de que essas posições, né, condicionam todo pensamento e toda ação, essa percepção é uma poderosa crítica do ideal moderno, modernista, né, de neutralidade e objetividade, sim. E no finalzinho também ele fala sobre a apologética de cosmovisão e a crítica pressuposicional, ou seja, essa questão de que existem pressupostos, né? Então, ele fala assim, a apologética de cosmovisão e uma crítica pressuposicional de teorização constituem dois aspectos adicionais do legado kuiperiano de Weltanschauung. Então, se a gente pudesse entender as contribuições de Kuyper para a questão da Weltanschauung, seriam esses aspectos, né? Da questão da apologética, de defesa da fé, de como a apologética deveria se basear, no que ela devia se basear para resgatar mesmo a cultura, né, que estava ali naquela época, e a questão da crítica pressuposicional, da questão de teorização e de ciência em geral. E, gente, eu não vou dizer que eu vou acabar aqui, porque eu acho que esse assunto rende muito, mas eu queria que vocês comentassem o que vocês, ouvindo tudo isso, o que vocês pensam, sabe? Oi, boa noite. Eu cheguei meio atrasada, não sei se vocês estão me ouvindo. Meu nome é Etienne. Eu estou no 5º período de psicologia, eu sou do Rio de Janeiro, e algo que sempre me chamou a atenção foi essa questão da neutralidade, foi essa questão de eu ter que simplesmente ignorar os meus valores, ignorar aquilo que eu acredito, na hora que eu estiver atendendo meu paciente. Isso nunca entrou na minha cabeça, até hoje não entra. E eu queria que, de repente, você pudesse falar um pouco sobre isso, porque é algo que eu realmente estou procurando, até mesmo em Deus, entender e alinhar isso, porque, tipo assim, não faz sentido. Como é que eu, de frente com o meu paciente, eu vou ter que ser absolutamente neutra e não dosar aquilo que ele me fala de acordo com aquilo que eu acredito, né? Alguém quer responder, gente? Eu vou fazer um comentário, mas não, se alguém quiser responder, também pode responder depois. Mas a gente tem gravado, um estudo que a gente fez, Etienne, né? Etienne, a gente tem um estudo
semestre passado que a gente fez sobre cosmovisão e psicologia clínica. E a gente falou exatamente sobre essa questão. Eu te orientaria a ver, tá lá no nosso link da bio do Instagram. É só você procurar, tá mais ou menos na metade lá do nosso... Você vai ver lá, Cosmovisão e Psicologia Clínica, um debate. Tá como debate. Eu ia falar isso, desculpa. Pode continuar. Mas é isso aí. E eu acho que vale muito a pena, porque a gente destrinchou bem mais essa questão. Mas, se eu pudesse, assim, falar de uma forma rápida e resumida, seria que algo que o pastor Marcelo, ele sempre fala com a gente não tá realmente como psicólogo para impor a nossa cosmovisão, mas justamente para a gente entender que nós temos uma cosmovisão e o nosso paciente também tem uma cosmovisão, também tem pressupostos que baseiam a vida dele. E não necessariamente a gente vai, por a gente não ser neutro, a gente vai começar a jogar isso, né? Mas a gente vai orientar nosso paciente, a pessoa que está ali na nossa frente, a entender o que baseia a vida dela, no que ela está se baseando para viver, né? O livro que a gente estudou semestre passado, ele traz 8 perguntas de cosmovisão, que trazem bastante essas questões, né? Que ajudam muito a gente. Em várias perguntas a gente fica, gente, qual será que seria a minha resposta para isso, sabe? Qual será que é a resposta do seu paciente para diversas questões de cosmovisão? Como que ele entende o mundo? Como que ele entende Deus? Quem é Deus para ele? O que é moral para ele? O que é ética para ele? Tudo isso entra na questão do sofrimento dessa pessoa que está ali na sua frente. Então, um bom ponto é a gente saber isso, que nós temos uma cosmovisão. Qual é a sua cosmovisão? Por que você acredita no que acredita? E qual é a do seu paciente também? E alguém quer acrescentar? Eu queria falar um pouquinho também. Para a Etienne, para ela ficar tranquila que neutralidade não existe. Então, se alguém pediu para você ser neutra, fica tranquila que isso aí não quer dizer nada. A pessoa que disse isso, ela já não está sendo neutra. E é muito interessante você tocar nesse ponto, Etienne, porque isso são algumas abordagens da psicologia. Eu vou falar algumas com a ênfase no poucas, tá bom? Que pedem para você ser neutro dentro da clínica. Na maioria delas, elas entendem que você, como psicoterapeuta, você está como uma pessoa integral ali, e a pessoa que está ali também está como uma pessoa integral. E nessa pessoa integral você carrega seus valores, você carrega suas crenças, sua cosmovisão, a maneira como você enxerga a vida e tudo que envolve isso. O que a gente tem que ressaltar dentro disso é que, como a Dé bem lembrou que o Marcelo sempre fala, é que a gente não está lá para pregar sobre a nossa cosmovisão dentro de um consultório clínico, né? Da mesma forma que, eu sempre gosto de usar esse exemplo, que na psicologia social a gente não está pregando sobre o marxismo, por exemplo, ou a dialética histórica, a gente não está pregando cristianismo quando a gente chega com a nossa cosmovisão dentro do consultório. Mas não quer dizer que a gente vai também eliminar os nossos pressupostos. Então, eu acredito que há uma linha de equilíbrio entre eu tenho a minha cosmovisão e o outro oposto disso acredite na minha cosmovisão que você vai melhorar. Então, fique tranquilo, não existe neutralidade e não precisa tentar se anular dentro de uma clínica, sabe? Obrigada. A Fabiola tá com a mão levantada. Fabiola, você quer falar? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Oi? Sim. Sim. Boa noite, eu sou de Rio Branco e vim aqui hoje a primeira vez para conhecer, né? Ver como é que funciona o grupo de estudos de vocês. E o que a moça falou, Etienne, né? É bem curioso. Eu vivi a mesma coisa quando eu fiz o curso de Ciências Sociais. Eu me formei em Ciências Sociais há alguns anos e hoje eu
eu faço psicologia, né, na Federal do Acre. Ciências Sociais também foi lá. Então, num contexto de universidade federal, aqui no nosso país, é bem tenso para os cristãos, né? Primeira coisa que eu escutei quando eu cheguei no curso de psicologia, já no primeiro período, me disseram, você parece crente. E aí eu disse, obrigada, né? Que bom, né? E aí me disseram, e aí, você está pensando em continuar o curso ou vai abandonar? E eu fiquei assim, mas curiosa, né, de por que eu abandonaria. E aí foram passando as aulas, as semanas, o semestre, e aí eu entendi. E uma moça me disse, olha, não fica um crente nesse curso. Diga, não, não tá certo não. E aí, uma vez, terminando uma das aulas, eu não me lembro de que era, não sei se era ciência política, eu cheguei lá fora, assim, ciências sociais lá na UFAC é conhecido por ser um dos cursos, assim, que tem mais heresia, mais, enfim, mais conhecimentos que chegam para chocar e, sabe, professores, assim, que não se acanham de, inclusive, falar coisas bem de baixo calão sobre religiões, sobre o cristianismo especialmente, né, falam de Deus, de Jesus, como se fossem o parceiro deles, né, ou nada, simplesmente. Então, isso dói muito às vezes, né, eu já cheguei a sair, na época, chorando de sala, né, pedir licença e ir embora, porque não dá para aguentar muito tempo, né, quando você não tem ainda, eu tinha 2 anos de convertida, ainda estava no leite, né, e uma vez terminou uma aula, que eu acho que era de ciência política, e na hora do intervalo, eu lá fora comecei a me queixar para alguns colegas, e eu disse, gente, eu não concordo com nada disso que esse professor falou. Eu não aguento ter que ouvir esse cara falar essas coisas, eu não concordo, isso tudo está muito errado, é tudo anti-Deus, é anti-Bíblia, anti-tudo. E aí um colega católico, ele disse, Fabíola, calma, a gente não está aqui para julgar se o que esses teóricos disseram está certo ou errado. A gente está aqui só para entender o que é que eles disseram, né? Isso na época me bastou, tipo, e aí eu entendi que eu não tinha que ir lá esperando concordar ou discordar. Eu tinha que ir lá, digamos, neutra, entre aspas, no sentido de ir só para entender o que é que eles estão dizendo, dominar o que é que eles estão falando. Não preciso concordar com eles, só preciso aprender o que é que eles dizem, né? Quais são as teorias deles. E isso me bastou, né? E aí, anos depois, agora em psicologia, graças a Deus não tive crise, entrei lá já com esse pensamento, eu não vou tentar absorver para mim quando isso estiver totalmente contra a Bíblia. E uma coisa que eu não recomendo é que um cristão entre em um curso sabidamente permeado por essas questões, sem estar exercitando o seu cristianismo, exercitando a sua fé, exercitando o seu conhecimento da palavra, né, se possível até em um aconselhamento, quando as coisas estiverem bem difíceis. Eu não recomendo também que um cristão, ou qualquer pessoa, entre num curso de psicologia sem estar terapeutizado. Eu acho que isso me ajudou também a entrar no curso mais tranquila, e ainda faço aconselhamento até hoje, né, sempre, não só pelas minhas questões, mas com relação à cosmovisão também, né, eu tenho uma pessoa, uma teóloga que me ajuda, que quando eu tenho alguma dúvida eu vou nela, e isso aqui, então é importante você se cercar de cuidados, né, dos irmãos, se cercar de bons conhecimentos, de bons materiais, não deixar de ler, não deixar de estudar, tudo que se refere ao nosso Deus, tudo que se refere à nossa vida com Deus, né, e ter sempre em mente que é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, né, então, ao se encaminhar para a universidade, orar, e Senhor, protege minha mente, protege meu coração, protege o meu intelecto, protege o meu ser,
né, de tudo que possa te tirar do trono. Porque quando eu tiro o Senhor do trono, eu estou me idolatrando. Alguma coisa vai ter que ir para o trono. Né? O trono da nossa vida nunca está vazio. Nunca está vazio. Se eu tirei Deus do trono, pode ter certeza. Ou eu estou no trono, ou as pessoas estão no trono, enfim. Algo domina a minha vida. Então, a colega, a irmã, fique tranquila, né? Se cerque, confia no teu Deus. Confia no Senhor. Né? Confia naquele que te chamou. Né? Ele é maior em você do que qualquer conhecimento, qualquer filosofia ou vã sutileza que possam tentar te empurrar, né? Fica tranquila. Sim. É isso. E, Fabíola, você foi bem carteriana falando também sobre essa questão das duas pessoas, né? São dois tipos de pessoas fazendo ciência, exatamente isso. E até o que a gente comentou, né, que a gente falou para a Etienne, sobre a psicologia clínica, não é só para a psicologia clínica, se estende também para todo fazer ciência, né? Para os professores que estão ali expondo um fazer científico, mas não aquilo, ele não está colocando ali os pressupostos, justamente porque os pressupostos estão sempre embaixo, estão sempre ali ocultos. Quando a gente fala de Marx, dificilmente a gente fala de pressuposto. Entra muito em contato com sociólogos em geral e eu vejo que é muito raro deixar ali explícitos pressupostos, e é exatamente isso que coloca a dúvida, que gera essa crise que tanta gente tem nas ciências sociais, tanto cristão tem na psicologia, porque a gente não está ali sendo exposto aos pressupostos daquela pessoa e muitas vezes nem aos nossos próprios pressupostos. Então a gente tem um pressuposto às vezes falho, às vezes um pé tá mancando, e aí vem alguém e dá uma ideia que faz mais sentido para você, você vai lá e acredita. Então, é uma via de mão dupla, né? Se eu pudesse acrescentar seu conselho, seria de entender, sempre buscar entender o pressuposto da pessoa que está te falando e também os seus próprios. Exatamente. Como um colega falou agora anteriormente, ninguém é neutro, né? Todo mundo está falando de algum lugar. E eu não sei como é que é nas instituições onde vocês estudam ou estudaram, mas pelo menos isso, lá na minha, eles sempre enfatizam isso, principalmente na clínica. O que eles dizem você não vai jogar fora os seus a priori, mas você vai ter que suspendê-los, né, deixar um pouquinho de lado, suspender os seus a priori, para você não deixar os seus a priori interferir ali na relação terapêutica. É difícil? É um pouco. Para algumas pessoas é um pouco mais difícil, para outras é menos, mas não adianta vir dizer que é para ser neutro. Todo mundo fala de algum lugar. E aí vai de a gente tentar entender de onde está falando aquele teórico, de onde está falando aquela teoria, né, de onde está vindo aquilo lá. Né? E, por exemplo, quando se fala de abordagens para clínica, hoje em dia eu já sou bem mais tranquila com relação a isso, porque essa briga é o que uma professora minha chama de briga de feudos, o feudo da TCC, o feudo da psicanálise, o feudo do humanismo existencial, brigando entre si para ver quem é o melhor. Eu, sinceramente, já estou para adotar ali o que a maioria dos psicoterapeutas na Europa já adotam, que é a terapia desalinhada. Só que para você ser um terapeuta desalinhado ou um psicoterapeuta integrativo, você tem que conhecer muito de muita coisa. Então, é um estudo que nunca acaba. Para você chegar e dizer, olha, não tenho uma teoria só de base, eu pinço elementos que são interessantes de cada uma para meus pacientes. O cara tem que estudar muito. E ele tem que saber muito bem para onde é que ele está indo. Né? Eu já tive a oportunidade de fazer isso em atendimentos, atender em TCC e, de acordo com a necessidade, pensar elementos de Gestalt terapia. Funcionou muito bem. Mas por quê? Porque eu tinha um plano e eu sabia para onde eu estava indo.
né? Então, é uma tendência, né, psicoterapia desalinhada ou integrativa, e eu acho que pode ser, assim, um refúgio para algumas pessoas, para não terem que se agarrar tanto, né, a uma só visão. A Ana quer falar também. A Etienne tirou a mãozinha, mas a Ana quer falar. Gente, eu vou ser bem rapidinha, mas assim, eu imagino que vocês já devem ter ouvido isso em outras reuniões, mas eu queria parabenizar vocês e agradecer por esse espaço aqui, por essa discussão. De verdade, assim, ver a forma como esse assunto está sendo tratado, um debate livre e aberto, é uma coisa inimaginável no contexto da minha universidade. Até de ouvir vocês falarem, assim, sobre cosmovisão e explícito o nome de Deus, é uma coisa que até eu, que sou cristã e que já estudo isso faz um tempo, você fica assim meio que, nossa, pessoas da psicologia de uma universidade falando, e devia ser mais comum, né? E aí, ouvindo a Fabiola contar da experiência dela na Universidade do Acre, e ver o quanto é similar, né? O quanto que a nossa conjuntura das universidades federais, elas não é restrito só a algumas abordagens, sabe? São professores mesmo falando que essa neutralidade tem que ser adotada, que na verdade é uma filosofia naturalista que eles querem que você adote dentro do consultório, né? Essa despojar dos seus pressupostos é adotar esses outros pressupostos deles, né? E aí, falando sobre a necessidade da gente atuar na clínica e também se preocupar com o nosso estado espiritual, é uma coisa bem caiperiana, como a Débora estava falando, porque o calvinismo é um sistema de vida, como ele fala. Então, Kuyper justamente critica as apologéticas antigas que achavam que só você ter uma disposição mental correta, tipo, eu sei a teoria, eu sei tudo, então vai dar tudo certo. Não, é a sua relação com Deus, é a relação com o próximo, é toda uma gama de coisas que complementa toda essa relação, né? E, gente, eu tô, assim, fascinada com várias perguntas, né? Mas eu imagino que a gente vai respondendo ao longo das reuniões, porque aqui o desespero é para coisas mais práticas, sabe? Beleza, sabemos a teoria, estamos bem fundamentados, mas como que a gente age agora? Né? Porque na universidade é aquele medo da gente ser caçado na primeira vez que a gente mencionar Deus dentro de qualquer ambiente, sabe? Vão caçar o seu registro e tudo mais. E ninguém conta que dentro do consultório clínico, o manejo com o paciente é outra coisa. Você vai poder usar várias técnicas, sabe? Só que é sempre esse ambiente de medo, de se você falar Deus é um proibido. É uma coisa, assim, que inimaginável. E o ambiente que vocês têm na Mackenzie, assim, gente, como que eu não fiquei sabendo disso antes? Fascinada. Obrigada, só isso mesmo. Então, eu diria que, assim, esse é um problema do Brasil, do mundo, mas do Brasil, e Mackenzie também não se safa tanto, assim, só para fazer esse comentário. Mas tem mais algumas pessoas com a mão levantada. Eu vou precisar sair. Tem mais alguém? Achei que alguém tinha levantado a mão. A Fabiola quer falar, e o Vini também tinha colocado a mão, mas primeiro é a Fabiola. Não, eu já baixei a mão já, ou não? É porque... isso, eu esqueci de baixar a mão, desculpa, é porque eu não estou familiarizada com esse Teams, mas já achei aqui o lugar de baixar. Obrigada. Imagina. O Vini quer falar alguma coisa? Agora que me deu espaço, eu falo, né? Rapidinho, eu vou precisar sair, tá? Mas eu vou deixar, mas podem continuar conversando. Não, a gente também tem que ir acabando, a gente já vai saindo, porque já passou meia hora do a mais, né? Aí o Vini fala aí. Mas pode falar, Vini. Rapidinho. É só para compartilhar aqui que eu fiquei muito feliz em saber que gente do Brasil inteiro passa pelos mesmos BOs que a gente passa no Mackenzie, sabe? O Mackenzie, por mais ser uma instituição presbiteriana, confessional, cara, também já fui perseguido lá dentro por ser cristão, e perseguido não por alunos, mas por professores, sabe? De entrar em debate, de professor, às vezes, ficar todas as aulas pesando na sua por ser cristão. Eu já soube de gente que teve que sair da sala porque o professor pesou por a pessoa ser cristã, isso dentro do Mackenzie. O que Deus nos ajudou lá foi ter colocado pessoas como o Marcelo, por exemplo, e que toparam a briga e falou, não, vamos estudar junto, vamos ver
Vamos mostrar que a gente não é um bando de burro e que tem que guardar Deus na nossa casa e tirar Deus só de domingo. Mas que Deus é um leão, né? A única coisa que a gente precisa fazer é tirar ele da jaula, que às vezes a gente mesmo coloca, ou que a academia faz a gente colocar. Mas eu só queria falar disso mesmo, que eu estou muito feliz por ver tanta gente assim empenhada e sofrendo junto, mas empenhada em causar, em estudar junto e estar dentro da academia e fazendo tudo para a glória de Deus. Amém. Gente, alguém mais quer fazer um último comentário para a gente poder encerrar? Não? Beleza, então. Muito obrigada pela participação de todos. A gente vai divulgar o tema do próximo encontro no grupo. Então, fiquem atentos lá no nosso Insta também. E a gente vai continuar seguindo o livro da História de um Conceito, né? O Cosmovisão, História de um Conceito, que está no grupo. Se alguém entra depois, a gente já encaminha de novo o PDF lá, tá bom? Alguma dúvida? Todo mundo Beleza, tá no grupo coisa, do Whats? Acho que sim, né? Qualquer coisa vocês falam pelo Insta, alguma coisa do tipo que a gente adiciona vocês. E foi muito bom esse primeiro encontro com todos vocês. Foi bem bacana mesmo. A gente tá amando ter, assim, mesmo na pandemia, né? Tem toda a situação, mas é o mundo online, né? Que permite a gente fazer isso. Quem iria imaginar a gente antes no Mackenzie, só na salinha e tal, com o pessoal lá, e agora com o Brasil inteiro. Então, assim, foi ótimo. A Vitória quer falar alguma coisa. Pode falar, Vitória. Eu prometo que eu vou ser bem rápida, mas é porque na hora que eu fui falar, eu sem querer sair, porque eu não conheço a plataforma também. Mas eu também queria agradecer a vocês, porque essa semana mesmo eu estava em um debate assim, interno de como que eu faria para unir essa realidade, né? Porque eu também, na minha realidade universitária, eu não tenho nem pessoas para conversar sobre, nem pessoas que possam dar essa base para mim, né? Então, às vezes, você procurar tudo sozinho é muito difícil. É possível, mas acaba sendo bem mais desafiador. Então, esse grupo de estudos aqui, para mim, é como se fosse uma resposta de oração, sabe? Eu tô bem feliz, muito feliz mesmo, vocês não fazem ideia. Então, eu tô bem animada. Ainda tô um pouco perdida nos assuntos, ainda tenho muito que aprender, mas estou disposta e tô bem feliz. Só isso. A gente também, ó. A gente é da org, mas, gente, cérebro como cérebro, né? A gente tem que aprender a todo momento, todo instante. Então, assim, ninguém é melhor ou pior do que ninguém aqui, tá bom? Fiquem com Deus. A gente vai mandando as infos. Muito obrigada por tudo. Foi ótimo. Tá bom? Vou encerrar aqui a gravação. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem.